Seja bem-vindo a mais um episódio do Benecast. Eu sou o Marcelo Benevides, advogado, empreendedor, tá até aqui na minha camisa hoje, ó. Advogado, youtuber e empreendedor com escritório há mais de 17 anos. E ao meu lado está a flor mais bela do meu jardim. Já virou o bordão aqui do podcast. Eu falo que eu sou o cravo e ela é a rosa. Ellen Viana Benevides, meu amor. E, amor, se apresenta aí pra galera. Meu nome é Ellen Viana Benevides, sou sócia proprietária da Seguro.com Corretora e hoje estamos aqui com o Dr. Crisóstomo e com o senhor Antônio Carlos e vamos ter um episódio maravilhoso para falar sobre vida em condomínio, os desafios de viver em grupo, né? Hoje, a maioria, a gente, dificilmente hoje, tem os terrenos antigamente que eram terrenos grandes, aqui em Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, tem muito, né? Eram muitas fazendas, sítios, hoje em dia são todos prédios, condomínios, e a gente vai falar sobre isso hoje. E para falar sobre isso, a gente tem aqui duas personalidades, o Crisóstomo Telésforo, eu sempre me enrolo para falar o nome dele. Depois ele vai falar o que é o significado do nome dele, que é super interessante. Nosso grande amigo veio aqui, é especialista em direito condominial. E a gente vai falar bastante sobre as questões da vida ali, né? Peculiaridades da vida em condomínio. E também um super convidado que está aqui com a gente. Ele é síndico profissional, mas ele não é qualquer síndico não, tá? Ele é um síndico profissional certificado 5 estrelas, são pouquíssimos no Brasil. Ele já cuida de mais de 10 condomínios aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano acho que são 12, né, Antônio? A gente estava falando sobre isso e a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre essas peculiaridades do condomínio, né, que a gente às vezes acha que tá certo, tá errado, pode fazer isso, não pode, a vaga é minha, bateu no meu carro, a varanda tá caindo água aqui na minha varanda. E temas inclusive mais profundos ainda relacionados aí à tecnologia, usinas solares, condomínios agora com usinas solares, como é que é isso, como é que funciona. Então é isso, fica com a gente. Antônio, Cris, muito obrigado pela vinda de vocês, pela presença de vocês hoje aqui. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Então, vamos lá. Vamos começar por mim. Eu começo, então, a abrir os trabalhos dos convidados. Então, para mim, eu quero dizer que é uma honra estar aqui na presença de pessoas que eu gosto muito, tenho muito respeito e muita admiração, principalmente pela trajetória profissional. Marcelo Benevides e Ellen Benevides, a família Benevides, são queridos companheiros da fraternidade do Marcelo Saf, né? Uhum. Somos lá da fraternidade, então, assim, somos... eu não sei se você foi da T8 também, não, né? Não, fui da T9. Você foi da T9, foi um pouquinho depois de mim, eu fui da T8. Mas assim, hoje da fraternidade é uma pessoa de extrema relevância dentro da nossa fraternidade, assim, dentro desse contexto, é uma pessoa especialista em holding, em que me espelho muito nele, a gente ainda vai fazer parceria juntos, assim, dentro dessa área, eu tenho certeza absoluta disso, e para mim, assim, uma honra estar aqui para debater um pouco sobre imobiliário, sobre um pouco de condominial, e principalmente aprender com você e com a sua esposa, principalmente nessa parte de seguro, que é uma coisa importante, e a gente vai ver aqui dentro desse contexto de condomínio, né? Sim. Sim, como isso se cruza, né? Exatamente. Obrigado pelo convite desde já. Imagina, irmão. Eu que agradeço pelas palavras. Me sinto honrado e com certeza a gente vai fazer muitas parcerias juntos. Estamos aí para isso, né, amor? Sim, é legal que hoje o tema, a gente, de alguma forma, eu vivo um pouco isso também, não só como moradora também de condomínio, e a gente vê muita coisa acontecendo, mas também na minha vivência profissional. Então, alguns temas aqui que a gente, com alguns convidados, eu vou mais como curiosa, porque eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho conhecimento profundo. Só que hoje é um tema que eu vivo bastante, né, porque eu trabalho prestando serviço também na parte de seguros com algumas administradoras de condomínio, então eu vivo isso diariamente. Muito legal, inclusive um aqui do lado, aqui no Península, né, que você, não sei se ainda dá assessoria para eles, mas enfim. Sim. Mas vamos lá, Antônio. Em primeiro lugar... Se presente, por favor, Antônio. O que te levou, cara, para esse caminho de síndico profissional? O que me levou a ser síndico profissional, eu, como a maioria dos síndicos, começa como síndico morador.
Aham. Então nós tivemos um problema no prédio. Eu moro num prédio de 25 andares. Aham. E o Caramba. prédio foi entregue sem gerador. Putz. E o síndico anterior veio com um projeto Uhum. magnífico de um gerador que era uma fortuna na época. Isso eu estou falando de 2010. Um projeto mirabolante. Mirabolante, isso de gerador. Aí eu e mais 2 moradores se reunimos para poder estudar uma situação melhor de gerador. Aham. Nesse conteúdo, eu sou auditor de carreira, Uhum. hoje aposentado, mas Legal. fazendo auditoria descobri um gerador a gás na Coca-Cola que ele Uau. usava a queima do gerador Uhum. para lavar as garrafas com água quente. E num condomínio, quem mora embaixo não quer gastar uma fortuna para ter um gerador. Aham. Então, como um bom vivente de bar, dessas coisas todas, eu falei, pô, a gente pode fazer uma chopeira com a água da piscina. Aí, conversando com o engenheiro, ele Uhum. topou a empreitada, Uhum. nós implantamos o gerador, uma cogeração, fomos o primeiro condomínio do Brasil a fazer cogeração, e quando você usa o gerador, você aquece a água da piscina, sem custo. Ou seja, ele tem uma dupla função, né? Exatamente. Então, hoje eu alimento um prédio, Aham. 2 colunas de 26 andares, 8 elevadores, sauna, Pode falar salão. o prédio? Qual é o Posso, condomínio? o condomínio residencial La Vista, Ah, onde eu sou legal. síndico lá há 13 anos. Ó, 13 anos. E anualmente você disputa É isso que eu e ia sempre falar. tem uma concorrência que é normal. Dentro Sim. da vida condominial, tem aquele que apoia, tem aquele que não apoia, e isso é normal na nossa vida. 13 anos invicto. 13 anos invicto, Ininterruptos. ininterrupto. Ó, pô, E parabéns. aí nós conseguimos fazer esse gerador e com isso nós ganhamos uma economia na energia em torno de 8 mil. Por ano? Não, mensal. Uau! 8 mil mensal. 80, Por quê? 96 mil. Isso aí. Por que isso? Porque eu usava na hora de pico o Aham. gerador. Uhum. Não gastava energia. O gás era mais barato, não é o preço que está hoje, mas era mais barato. Sim. E com isso eu aquecia a piscina, mantia a piscina quente pro dia seguinte, o prédio funcionava normalmente. Uhum. Tá? Aí foi evoluindo esse dinheiro, a gente foi acumulando esse dinheiro, que foi Aham. economizando, e a gente veio com um projeto, essa continuidade do síndico se Aham. torna importante, porque você vem com um projeto a longo prazo. Sim. Aí hoje nós estamos concluindo a construção de uma usina solar Uhum. para o condomínio. Caraca. E assim a gente foi tocando. Não, mas a vida. pera aí, a gente vai chegar lá na usina solar, mas o que eu fiquei curioso, a gente estava até falando aqui nos bastidores, né, Vida? E é sobre essa questão da certificação, né? Você falou que é uma empresa que são professores da USP. Isso. Como é que é isso? Você foi para São Paulo? Foi. A certificação Aham. é uma empresa de São Paulo, síndico Uhum. 5 estrelas, Aham. tá? Que ela faz 2 provas durante o ano, normalmente é fevereiro e agosto, Aham. tá? Que tem uma média de 700, 800 síndicos inscritos, ou pessoas que querem ser síndico, Uhum. e normalmente passa em torno de 5 a 7%. Uhum. Uhum. Então hoje nós somos 254 síndicos no Brasil inteiro certificados. Esse certificado é chancelado pela USP, pelos professores da USP, Uhum. tá? E traz uma confiabilidade dos moradores ao síndico. Uhum. Por quê? Síndicos, todos síndicos podem ter problema, mas você tem um conhecimento que é comprovado, então você consegue... Você estudou para aquilo ali, Estuda né? e tem renovação da certificação todo ano. Incrível, incrível. Você não pode se acomodar. Uhum. Sim, sim, sim. É, isso é bem legal que você tá falando, porque você começou como um morador que virou um síndico, mas você não parou aí. Você continuou estudando, Isso. porque eu vejo que muitas pessoas, né, por exemplo, são moradores de um prédio e de repente, vou me candidatar a síndico, mas aí não, as situações vão aparecendo, vão chegando, não sabe como lidar, e aí também não, por conta disso não faz um bom trabalho e aí acaba saindo. Então assim, o fato de você pegar, se especializar, estudar e se aprofundar na profissão fez com que você ficasse tanto tempo, né, 13 anos aí ininterruptos no mesmo condomínio, né? Isso é uma realidade assim. As pessoas não se preparam, elas não têm noção da responsabilidade de um síndico. Uhum.
a responsabilidade é muito grande, entendeu? Então, assim, mas as pessoas acham que administrar sua casa é a mesma coisa. Entendeu? Então, eu me preparei, eu fiz um MBA de gestão condominial, fiz vários cursos de síndico profissional que tem na Gabor, que é uma empresa conceituada no Brasil, assim, uma das maiores, também em São Paulo. Então, você tem 4, 5 cursos, fiz, e tu vai se aperfeiçoando sempre. Se parar, você perde, porque a legislação muda muito. Eu, no meu dia a dia, né, às vezes a gente também falando com alguns síndicos, e assim, eu vejo que eles passam e eu falo, gente, é uma profissão realmente que tem que ter um certo, assim, tem que ter, né, equilíbrio para lidar com as situações, porque você lida com todo tipo de morador, né, e ter que saber lidar com isso, com todos os tipos de pessoa, não é fácil. Isso até encaixa com o que eu ia te perguntar, né? Tipo assim, às vezes você tem um condomínio, né? Você falou 25 andares. São quantas unidades 25 andares, mais ou menos? 242. Olha só, 242. Certamente, nesse ou em outro, já deve ter tido algum desafio aí que você teve que enfrentar entre condôminos, né? Ou teve que mediar. Porque o síndico, muitas vezes, também ele tem que ser um mediador, né? Ah, sim, nós passamos muito problema. Isso pode dizer que a maioria dos síndicos na época da pandemia. Todo mundo ficou confinado. Em casa. Em casa. Tá? E a gente teve que, como síndico, eu arrumei eventos ao ar livre para as pessoas assistirem pela janela para aliviar a tensão. Que Porque legal. você tinha problemas familiares. Pessoas que viviam bem, que você tinha uma vida boa, e daqui a pouco aquela confusão toda porque estava confinado. Isso foi uma fase muito difícil, acredito que para a maioria dos síndicos. Nunca vi ninguém fazer isso. Ah, não, teve bastante. Muito A gente fez saxofonista, fez uma peça, fizemos um show na piscina, e as pessoas assistiam da sua varanda, para não ter que descer, não ter o acúmulo de pessoas. E isso, era 4 horas de show, então você conseguia aliviar a tensão daquele mês, pelo menos, entendeu? Sim. Porque foi difícil para todo mundo. Muito. Não, eu achei super interessante também, que eu nunca tinha visto isso. Ele falou, a gente faz um projeto, né, para o condomínio. Então, assim, os síndicos, às vezes, eles entram só para apagar incêndio, né? E, tipo, não pensa no dia a dia ali, o que como pode melhorar, fazer. Né? Não tem um movimento proativo. Sempre, né? E isso é muito difícil, porque assim, o condômino, ele tem uma ansiedade de tudo funcionar de imediato. Quer ver uma coisa muito difícil? É a implantação de um prédio. Você chega, você comprou seu apartamento, você imagina que você vai chegar lá, tá a piscina funcionando, tá a sauna, tá tudo funcionando maravilhosamente bem. Não é assim que funciona. E às vezes não tem nem funcionário ainda. Não, exatamente. E o síndico chega para colocar aquilo para funcionar e tem o tempo, tem o projeto. E as pessoas que estão morando não tem esse time de ver como vai funcionar as coisas. E assim, uma coisa que hoje é muito difícil é a comunicação. Porque você tem vários meios de comunicação e sempre falha. É uma coisa que sempre falha. Então você não consegue divulgar tudo que atenda a todas. Então é muito difícil. Uma das coisas também que eu ia te perguntar, a gente passou por um problema no nosso condomínio com questões de festa, né? Isso aí eu acho que deve ser um problema na maioria dos condomínios, né? Não, e tu não sabe, eu vou te contar. O apartamento que a gente comprou a primeira vez, que também foi exatamente isso. A piscina não estava funcionando. Não estava pronta. Não estava pronta, né? A área de lazer não estava pronta, a gente entrou mesmo assim e tal. O nosso apartamento, quando a gente comprou, do lado era um terreno. E aí começou a construir um imóvel ali, um prédio, um outro condomínio. Aí, isso aí foi uma luta, porque bate estaca e 6 horas da manhã... Fundação, né? Fundação. Mas o nosso apartamento, ele era lateral e adivinha o que tinha em frente, na outra lateral? O salão de festa do condomínio. Então já teve noites, às vezes, de madrugada, tá rolando festa e tal. Como é que você faz pra... multa e acabou? Cara, olha só. Multa e acabou é fácil. Tá? Você tem que ter, por exemplo, nesse condomínio que eu tô há 13 anos... Liga pro Cris. A gente tem a gente fechou o salão de festa com vidro, com varandas, para reduzir. Tenta...
organizar com o morador que vai fazer a festa, para ele baixar o som, para ficar ali dentro fechado. Porque é difícil você pegar num condomínio, a festa começa aqui, 6, 7 horas da noite, 10 horas acaba. É difícil. É difícil. E até para o morador, ele prefere às vezes ser advertido, tomar uma multa, do que acabar com a festa dele. Então isso é um bom senso, você tem que lidar, tanto que não incomode aquele que não quer a festa, e que satisfaça aquele. Então a gente conseguiu, com o tempo, a gente fechou o salão, reduziu o barulho, e hoje, assim, as pessoas vão respondendo. Tem aquele que foge da curva, que tem que ser notificado, não existe. Tá? Tem aquele. O pior não é nem festa. Hoje o pior é jogo de futebol. Que o cara grita, berra, xinga o time do outro vai pra janela, xinga o do outro. Isso a gente tá falando de recreio e barra. Entendeu? Não é assim. Você tá falando... A gente não tá falando ali da baixada. Não, é recreio e barra. O cara vai pra janela, xinga, o outro xinga, a rivalidade. Atrapalha muito mais que a festa e incomoda, às vezes, muito mais aquela pessoa que tá em casa vendo a sua novela, que escuta um palavrão, escuta um agredindo o outro pela janela por causa de um futebol. Isso acontece direto. Mas, novela, você está sendo generoso. Porque eu já tive um condomínio que veio e me reportou, cara, que o Fluminense lá, quando foi campeão da Libertadores, meu irmão, tinha gente gritando 3, 4 horas da manhã e desesperadamente, incontrolável. Isso é triste. E quando fala novela era muito mais fácil. Não, mas é até justificável, né? O Fluminense não ganha nada há tanto tempo. Houve uma concessão. Que é isso? Mas enfim, é difícil, né? A gente teve assim, nesse condomínio especificamente que a gente morou, esse primeiro apartamento que a gente comprou, e teve alguns episódios assim lá que foram agressão ao porteiro, tipo assim, umas coisas assim bem complicadas. Isso daí complica até para o próprio síndico, né? E não só para o síndico, para o condomínio. Né? E hoje, eu não sei o tempo, hoje a legislação obriga o síndico a denunciar, senão ele é responsável. Nesse episódio a gente chamou a polícia, porque foi tão absurdo, o cara tava alcoolizado, e era numa festa, e ele tava alcoolizado e tal. E foi na frente de muitos moradores, porque o porteiro ele foi pra parte onde todo mundo via. Sim. E aí ele começou a meio que gritar e falar, olha, eu tô sendo agredido e tudo mais. Porém, mas o síndico, na época, ele foi bem omisso, né? Ele não quis... Não quis se envolver. Não quis se envolver. Não quis descer, não quis fazer nada. Mas aí, obviamente, a polícia veio e tal. Caminhou todo mundo pra delegacia. Enfim. Mas são coisas que acontecem, né? É que é difícil. Hoje, por exemplo, o síndico profissional, ele não tá 100% no local. Sim. Então ele age, às vezes ele não aparece, tá, no fato, mas ele tá agindo ao entorno daquilo, entendeu? Porque se acontece, você como síndico, por exemplo, síndico morador, tá? Eu sou síndico há 13 anos do prédio que eu moro. Eu conheço todo mundo, convivo com todo mundo. Tem uma confusão, você desce nessa confusão, pela liberdade que a outra pessoa tem contigo, pode criar um problema mais sério. Sim. Então você tem que, às vezes você age sem estar presente. Entendeu? Então você tem... É tudo assim, eu costumo, né, pela característica do auditor da vida, eu costumo ter tudo por escrito, procedimento, tudo por escrito. Então, eu tive um incêndio há 8 meses atrás. Não foi pior, porque todos os funcionários seguiram o procedimento. Uma bateria de moto pegou fogo. Se o cara não desliga o quadro elétrico, você apaga com água. O morador não quer saber. Sim. Se o cara não desliga o quadro elétrico, a situação podia ser bem pior. Poderia, inclusive, ter Mas isso, machucado, assim, isso não tem como divulgar. Isso é assim, uma coisa interna que funciona e que ninguém sabe. E aí é aquele negócio que você colocou. O síndico morador, quando ele não tem essa preocupação, aí o incêndio pode ter uma proporção muito maior em virtude disso. Sim. Entendeu? Assim, é muito complicado. Você, assim, é o dia a dia mesmo e cada condomínio tem a sua peculiaridade. Não consegue eu faço aqui assim, no outro eu vou fazer não. Porque a comunidade é diferente, as regras são diferentes, é tudo, cada um é um. Então você tem que se adaptar, você tem que ser
maleável em todos os dias. Tá? E tem que ter muito bom senso, jogo de cintura, porque é o principal pro síndico. Sim. E tinha seguro? Isso que eu ia perguntar também aqui na minha... Tinha. Ainda bem, né? Ainda bem. Tinha seguro, cobriu tudo, legalzinho, foi bom. Fala aí. Não, eu tava falando até de um caso também que eu tive lá na corretora, né, e que também muitos síndicos não sabem, é quando, por exemplo, entra água ali no elevador. Muitos síndicos não sabem que eles têm que desligar automaticamente o elevador e não ligar o elevador, porque isso é passível de ser recusado pela seguradora, porque isso é um procedimento exigido, que é desligar eletricamente e não botar para funcionar, chamar bombeiro e tudo mais, para que não funcione. Porque senão pode dar curto, né? Exatamente. E aí é caro. É caro. Elevador é caro. Elevador é caro. Lá a gente tem um procedimento, a gente joga o elevador pro 24º e desliga. Porque a água sai, normalmente ela tá na garagem, no andar de lazer, então já tem esse procedimento. Aí no grupo lá, na comunidade do WhatsApp, a gente informa, ó, os elevadores estão desligados porque caiu água. Tem chuva que acontece. Sim. Prédio pequeno, então, que a garagem subterrânea, entra água. E aqui no Recreio é tudo em cima do lago, né? E ainda você tá em cima do lago. Eu tenho uma garagem que a água infiltra. Caramba. Eu não consigo limpar, a água infiltra. O morador reclama, pô, eu piso na água todo dia. Mas não tem jeito, o prédio foi construído ali. E uma coisa também que eu ia te perguntar em relação a essa questão do incêndio. Esse incêndio, ele chegou a pegar alguma unidade, não? Pegou. Foi dentro da unidade. Foi dentro da unidade? Dentro da unidade. Então foi aquelas motinhas elétricas? Isso. Tá. Carregando a bateria. Uau. E aí foi uma unidade só? Só uma unidade. E aí o seguro do condomínio... Do condomínio. Cobriu a parte estrutural. Aí eu posso errar alguma coisa, você me corrige. Cobriu a parte estrutural do condomínio e a parte, o conteúdo foi dividido entre o seguro do condomínio e o seguro do morador. Legal, porque tem a gente estava até conversando sobre isso outro dia, tem um seguro para o condomínio, que o condomínio faz, que inclui também danos à unidade, não é isso? É uma cobertura segundo risco, porque não é a cobertura principal, que é o incêndio conteúdo de condôminos, que de alguma forma você protege ali o conteúdo dos condôminos, né, dentro do seguro condominial. E aí alguns síndicos não sabem ou não procuram saber como que tá a pólice para poder incluir essa cobertura, porque é um benefício, né? E é muito barato. Então, assim, é sempre bom. Quando a gente pega lá as apólices na corretora de seguro de condomínio, a gente entra, olha e vê as coberturas. Primeiro que a gente não tem medo de replicar um erro que já vem acontecendo de muitos outros... Isso é fundamental para o síndico. Por isso, porque a gente faz a parte consultiva. A gente entra no Google Maps, entra lá para ver a estrutura do condomínio, quantos andares são, para ver se aquela verba ali contratada está de acordo com o que já está na pólice, né? Ver se quantos elevadores tem, se tem guarda de veículos, porque às vezes tem condomínio que não tem garagem ali para os moradores e tem condomínio que tem. Então é importante que tenha uma cobertura para isso, enfim. Então a gente faz toda essa análise. Agora, essa cobertura de incêndio de condôminos, assim, a gente coloca em todos. Mesmo que a pólice venha pra gente e não tenha, a gente inclui e a gente, obviamente, menciona e mostra quanto é muito mais barato E tem alguns moradores que já têm um pouco de consciência sobre seguro e pede a pólice. Já teve morador? Tem. Pedindo a pólice? Tem. Pede, porque eles querem saber se o síndico está contratando direitinho o seguro. O que acontece assim, essa consultoria é fundamental para o síndico, tá? Porque você não tem esse conhecimento. E às vezes, o morador, às vezes, quer o mais barato. Exatamente. E o mais barato não é o melhor. Porque às vezes a diferença é tão pequena para dor de cabeça que você vai ter caso ocorra um acidente, entendeu? Sim. Eu já tive casos de roubo de bicicleta de alto valor. Tem você caríssimo, é mais caro que um carro. Quase isso mesmo. E assim, você vê, por exemplo, a bicicleta foi roubada, 2 bicicletas, aquilo foi dado. Você sabe, do jeito que o cara fez, foi bem plantado. Mas assim, eu não tinha esse conhecimento na época.
o seguro não pagou porque as bicicletas não tinham cadeado. Apesar de estar num ambiente fechado, elas não tinham cadeado. Então ele considera que foi facilitado o furto. Na verdade, é porque o furto qualificado tem que ter rastros ali de que houve algo que não foi facilitado como uma corrente, que foi arrebentada. Furto simples não tem, mas furto qualificado tem. O que arrombou a porta, o que quebrou alguma coisa e tudo mais. Pode ser uma coisa de tipo assim, o cara foi lá, deixou aqui, abriu a porta facilmente, não tem nada aqui, não tem cadeado. Foi exatamente isso. Negligenciou, é como se o condomínio tivesse negligenciado, né? Sim. Exatamente. Você falou essa questão de ser mais barato, eu lembro, não sei se você vai lembrar, de um caso que você orientou o cliente para fazer, acho que era de tubulação, e era um valor a mais. Você lembra desse caso? Sim. Coloca aqui a questão da tubulação. Não vou colocar, coloca, porque é um valor muito barato e tal, e deu problema na tubulação. Ele mandou para mim, a pólice não tinha. Impressionante. E isso é uma cobertura que para mim é uma das que eu mais tenho. Fundamental. Fundamental. Aí, enfim, aí ele não tinha, meio que ficou reticente em contratar. Eu falei, é importante, mesmo que você não contrate uma verba muito alta, mas contrata. Cerca de 3 meses depois, teve o banheiro da parte do play ali, teve banheiro, a tubulação do banheiro, ele estourou. E foi para onde? Pro elevador. Porque não tá dentro da cobertura do dano elétrico. Tá dentro da cobertura de... Se não tiver ruptura de tubulações, não cobre ali o elevador. Perfeito. E aí eu falei assim, aí ele fala, Ellen, que bom que você me alertou, assim, porque vai ter um problema. Nosso cliente até hoje. Eu não sou síndico profissional, assim, longe de mim, mas eu acho que se eu fosse síndico profissional, eu, assim, primeiro ponto que eu ia fazer, na hora que viesse uma pólice de seguro para mim, com essa leque de produtos, digamos assim, a primeira coisa que eu ia fazer é sentar com um conselho para dividir responsabilidade. Eu ia chegar, olha só, eu opto por fazer isso aqui, mas eu preciso da autorização de vocês para, de repente, um crédito maior. E é importante você conseguir fazer uma construção, digamos assim, retórica, enfim, querer como chamar em relação a isso, mas que você mostre para a pessoa que numa sinistralidade, sem uma cobertura, o valor da cota extra, ou de repente de mexer no fundo de reserva, ou ter que onerar, botar fazer esse custeio todo recair para o condômino, é uma coisa muito mais prejudicial quando você às vezes resolveria isso numa pólice de seguro. Então, assim, é importante você conseguir fazer bem isso, e é uma questão de cultura, de implementação de cultura mesmo, né? Eu já tive condomínios que eu advoguei assim, que era muito engraçado. A gente botou em pauta de AGE, assim, como era um condomínio mais voltado comercial, então eles estavam querendo implementar aqueles bullets, assim, comerciais, giratórios, assim, eletrônicos. E aí começou, não, a gente tá aqui querendo fazer tanto seguro, não sei o quê, pô, 10 mil reais, a gente tem até, de repente, uma previsão de 30 mil por mês. Não, muito barato, muito barato. Não. Aí não foi aprovado. Porque era barato. Porque eles achavam que era barato a entrada do recurso. E aí tudo que era custo, tudo que era coisa para meter a mão no bolso para fazer, porque era um custo, aí era aprovado. Aí teve uma hora que eu falei, cara, eu não tô conseguindo entender vocês. Tudo que é pra entrar de receita vocês negam, tudo que é pra custo que vai onerar vocês aprovam. Isso tá... Então, assim, e é importante, assim, ter essa consciência, então, para você mostrar pro condômino, de uma certa forma, a relação do custo-benefício, né? E é muito importante ter uma consultoria, e aí vem muito no que ele estava falando, que é assim, cara, cada condomínio é um universo, né? É uma galáxia, sei lá, é um ecossistema diferente. Porque não é só a questão da territorialidade, mas assim, tem da estrutura do condomínio, quantos andares, quantos moradores, né? Você acabou de falar uma coisa e eu realmente, assim, eu fui síndico durante 2 anos num apartamento que eu tinha de Botafogo. Cara, quando eu fui pegar a pólice de seguro, a pólice era de 100 mil reais. Eu falei, para um condomínio de 7 unidades, mais 5 andares. Eu falei, cara, se pegar fogo aqui, 100 mil não é nada, não vai acontecer nada. Nem a minha unidade no segundo andar resolve. Então, assim, a gente teve. Aí eu sentei, na época, com um corretor de seguros, ele explicou, Crisóstomo, eu acho que aqui, fazendo um cálculo aqui, mais ou menos, pela estrutura do condomínio, o que tem dentro de cada unidade e tal, eu entendo que seria mais ou menos uma pólice de 1 milhão e tudo mais. E quando eu fui comparar o preço de um com o outro, não era uma coisa que era 10 vezes mais a pólice, né? É muito pouca a diferença. É muito pouca a diferença entre o 100 e 1 milhão, é muito pouco, não é proporcional, né, ao valor.
É porque, não sei se vocês sabem, né? É porque nas seguradoras existe um pacote de agrupamentos de coberturas. Então, quanto mais coberturas, mais proteções você coloca ali, em algumas seguradoras, maior vai ser o desconto. Então, assim, óbvio que você vai botar um valor de cobertura maior, mas não vai ser proporcionalmente ao que você realmente está aumentando, entendeu? Então, assim, é importante você fazer você que é o responsável, né, que responde ali com seus próprios bens ali, enfim, ter porque apesar de ter um conselho, né, o principal ali, a palavra final é sua, né? E muitas vezes não é só cível, não, porque você está falando, responde pessoalmente, responde criminalmente, porque inclusive existem seguros que são obrigatórios para o condomínio, né? E que o síndico é obrigado, né, não só por convenção, mas por lei, que ele vai e contrate esse seguro. Então, assim, a responsabilidade civil, para mim, é o de menos. É o de menos, né? Morre alguém lá, acontece alguma coisa, cara... se não tem uma cobertura, é o síndico que responde, né? Alguém se machuca, se fere, né? A gente tá falando aqui, eu tô lembrando aqui abrindo um parênteses aqui, eu sou mestre em abrir parênteses. Abrindo um parênteses aqui, a gente gravou um vídeo sobre condomínios, não sei se você lembra disso, acho que foi em 2017. Cara, e aí quem tá assistindo a gente aqui agora e acompanha a gente desde aquela época, a gente falando sobre seguros de condomínio, né? A diferença, né? Porque eu gravei aquele vídeo, né? Com uma câmera de um iPhone 5 ou 6, não lembro, né? Sem microfone, sem nada. A Ellen, eu não sabia ainda nada, totalmente sem jeito ali, me esforçando, e a Ellen ali no canto assim do vídeo, assim, olhando pra câmera assim meio de lado. A diferença, parabéns, né? Pra você, pra mim também. Né? A diferença hoje que a gente tem aqui, ó, no estúdio, enfim. E naquela época a gente já falava sobre essas situações e sobre a importância de você ter um escritório de advocacia que seja especialista em direito condominial, imobiliário, e também ter a importância de ter um especialista, um corretor de seguros especialistas em condomínio. Porque não adianta só foi aquilo que você falou, não adianta só ser o mais barato, né? E tem mais, na hora que dá problema, a gente vê muito isso lá na corretora, na hora que dá problema, tem seguradoras que querem negar, né? Como foi o caso aí da bicicleta e tal. E é aí que vem o papel do corretor. Eu queria fazer duas perguntas. Vou fazer a pergunta primeiro para ele em relação a essa questão. Eu percebo por alguns síndicos e tudo mais que eles têm a ideia, né, alguns, que o síndico bom é aquele que vai trazer economia, só economia para o condomínio, e não é isso. Você concorda? Concorda, que não é isso. Muito no teu mercado, muitos colegas seus têm esse pensamento? Tem, muitos. Você pega, as pessoas têm o hábito, tá, de quando quer se reeleger, principalmente, mas o aumento é zero. Não existe, porque tudo teu aumenta. Entendeu? Então você não tem aumento zero. Nem que seja um pouco, o mínimo, você tem que ter aumento, porque no ano que vem aquele aumento dobra. Porque você não deu esse ano, no ano que vem tem outro. E aí todo mundo reclama do outro ano que você tá aumentando muito, mas ninguém lembra que aquele outro ano teve aumento zero. Entendeu? Ninguém pensa nisso. E isso acontece. O cara acha que não dar aumento ou ter a cota barata, tá, é fácil. Isso acontece muito com condomínio. Tu quer ver um negócio que é fácil? Tem condomínio que cobra água fora do condomínio, luz fora do condomínio, gás fora do condomínio, tudo ele rateia. E o outro condomínio que cobra tudo. Aí você fala assim, pô, o meu condomínio é muito barato. Mas você não considera que o cara cobra uma cota extra de 13º no final do ano, uma cota extra de férias quando o teu empregado sai de férias, e você não conta que o outro tá tudo embutido. É uma ilusão, né? É uma ilusão. O que você prefere? Ter uma conta que é débito fixo por mês? Calculada, já planejada. Tem um vazamento, que aí o síndico não tem a preocupação de um vazamento. Quando ele rateia a água comum, tá? Teve um vazamento. Para ele só vai saber quando vier a conta. Ele não tem um trabalho diário de acompanhar o consumo, de poder ter esse trabalho para você prevenir um vazamento. Um vazamento de água hoje a conta vai a 100, 120 mil. Quem é que banca uma conta dessa? Aí o que você faz? Quebra o condomínio. E aí você,
quando você tem o rateio entre os moradores, você tira um pouco da sua preocupação. Em 100 mil, divide, está combinado, vai dividir, transfere essa responsabilidade. Eu prefiro trabalhar com a cota única, que você, quando você economiza, você consegue fazer alguma coisa extra dentro do condomínio. Quando você gasta mais, você compensa, você consegue ir trabalhando esse orçamento, que tem que ser mutável o orçamento de um condomínio. Você não pode, sim, é engessado. Entendeu? Sim, sim. E é preciso, assim, realmente ter uma inteligência, principalmente financeira, muito boa para você entender o seguinte. Ponto 1, existe uma previsão orçamentária, que se você propor que não haja qualquer tipo de reajuste, com todos os dissídios sendo aplicados, todos os índices de correção em contrato aumentando, só tem duas formas de você conseguir pagar isso. Ou você, daqui a pouco, fazer uma cota extra, que é uma medida que pouca gente acha agradável, ou você tem que meter a mão no fundo de reserva para você poder fazer esse tipo de coisa e ainda correr o risco de, quando você fazer uma apresentação de contas, você falar o seguinte: cara, teu orçamento era de 2 milhões. Por que você pegou 2.300 e desfalcou o caixa em 300 sem poder? E aí é numa dessa que muitas vezes entra o quê? A reprovação de contas. Se você, de uma certa forma, junto com o conselho, não faz uma construção de ou jogar para uma AGE, né, uma Assembleia Geral Extraordinária, para você votar um aumento no orçamento ou pelo menos uma ratificação para que você possa usar, de repente, um fundo de reserva lá. E aí que começa toda essa problemática, porque eu já vi condomínios, inclusive, que eu advogava, que sem reajuste durante 3 anos, e com tudo aumentando, entendeu? E todo mundo, ok, porque muitas vezes síndico atua com procuração e tudo mais, com aprovações de contas, quando a gente foi ver um dia, cara, o fundo de reserva, que é obrigatório, está na lei, que tem que ter pelo menos um percentual daquilo, que é um fundo garantidor, digamos assim, do condomínio, cara, estava praticamente todo zerado. E aí eu falei, cara, hoje se acontecer qualquer tipo de coisa dentro do condomínio, alguma urgência, acabou, esquece. O condomínio vai ter um problema sério. E aí quem responde isso, a gente volta. É a figura do síndico, na parte principalmente cível, né? Enfim, e muitas das vezes podendo responder, inclusive, a processos criminais. Mas, óbvio, desde que partindo da premissa de que haja a reprovação das contas dele numa votação em assembleia de aprovação de contas. Porque eu também já vi isso, cara. Eu já vi síndico, digamos assim, pintar os canecos dentro do condomínio, fazer tudo o que você possa imaginar, mas ele tinha procuração, ou ele era querido por algumas pessoas, e aí é o que acontece, uma coisa que o Antônio pode falar bem com propriedade, é que as pessoas não se interessam muito por assembleia de condomínio, então vai pouquíssima gente, e aí o cara consegue aprovar uma conta dessa. Muitas vezes, quando você vai no judiciário, né, o condomínio, de repente, ou troca a sindicatura e uma nova gestão vai lá atrás da pessoa para poder, de uma certa forma, recuperar esse desfalque, que não consegue por causa da aprovação de contas. E isso é um pré-requisito que a justiça exige. A justiça fala, cara, pode ter acontecido o que for, aprovou contas, a decisão da Assembleia é soberana. Então, assim, olha a complexidade em relação a essa questão das contas. A gente soube de um condomínio próximo de onde a gente morou, né, na mesma rua onde a gente morou, que a gente até viu apartamento para comprar nesse condomínio. Antes de comprar esse que a gente estava falando. Antes de comprar. E aí foi alguém que a gente conheceu, né, que morava lá, morou lá, né, e vendeu. Sim. Cara, tava desesperado. Condomínio, quando a gente foi, era uma coisa de louco, assim, a área de lazer, a piscina tinha uma ponte com cascata, com bar parecia molhado. Parque aquático. Parecia um parque aquático. Lindo. E aí a gente ver o apartamento. Acabou que eles não aceitaram a nossa proposta. Tinha negócio de escalada para criança, né? Assim, bastante coisa mesmo. E a gente gostou e não aceitaram a nossa proposta. Aí passaram-se alguns anos, a gente acabou comprando esse outro. E o que aconteceu? Esse condomínio, especificamente, estava quebrado. Tipo, literalmente quebrado, porque a inadimplência é muito alta. Para vocês terem uma ideia, eles ficaram alguns anos. Hoje a maioria das fachadas são essas fachadas azulejadas, né? Eles ficou alguns anos caindo, tudo desmontando, assim, horrível. Pouco tempo de construção. Não tinha dinheiro. Eu acho que o material usado não era de... Vício construtivo. Eu tenho um condomínio assim. Esse que eu moro, que eu sou há 13 anos, eu tenho uma ação judicial contra a construtora há 10 anos. Já ganhei em todas as fases, inclusive no Superior Tribunal. Mas tu não recebe. E nesse momento que você está na justiça, é melhor você não mexer. Você tira o risco, mas não dá para você fazer. E o morador ele não entende, ele quer que faça. Mas quando você faz, você pode perder.
Sim. o que você mexeu. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que ter uma clareza e, assim, e o que o Cris estava falando aqui é o seguinte, você chega em umas assembleias, o cara chega com procuração, tá? Assembleia, quando o morador ele não frequenta a assembleia, é muito ruim, porque em qualquer condomínio grande, tá? Tem a turma do churrasco, tem a turma do barzinho. Essa turma se reúne, vai para a assembleia, ela faz o que quer. Porque os demais não participam. Isso é um problema sério em condomínio. E aí é o que acontece com quebra de vários condomínios, condomínio alto, com condomínio com problemas na justiça, contra síndico, contra tudo isso, por má administração. Por quê? Foi votado pelaquela turma. Aquela turma ela não pensa no condomínio, ela pensa no seu umbigo. Então ela quer aquilo que vai agradar aquele desejo. Não, ela quer que funcione, mas não quer pagar por isso. E a responsabilidade depois cai no síndico que topou aquele tipo de situação. Sim. E a gente falando aqui falando muito de segurança, né? Você falou a questão da bike que foi roubada, que normalmente hoje essas bikes, essas profissionais, tem até um amigo nosso que está começando com esse negócio aí de correr e tal, fazer Ironman e tal, são caríssimas, enfim, 100 mil reais, 30 mil reais, coisa de louco. Tem quem não conhece, nem imagina. Eu não tinha noção. Nem imagina. Agora, pegando esse gancho, né, dessa questão da segurança e da tecnologia também, porque hoje existem muitos aplicativos, muitos apetrechos, lá no escritório mesmo a gente colocou o sistema de câmeras, né, é uma segurança para a gente que trabalha lá, né, e uma forma também de quem está na gestão ali ver o que está acontecendo dentro do escritório. Mas nesse sentido, você usa alguma estratégia, alguma ferramenta para essas questões ligadas obviamente, a questão do seguro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas... Eu tenho câmeras, eu tenho controle de acesso, em alguns condomínios eu já tenho acesso facial, outros acesso digital, você vai criando... Barreiras, né? Barreiras, exatamente isso, barreiras. Eu tenho um condomínio que eu tenho 200 câmeras. E hoje, o que essas câmeras servem? Para eu apurar o que aconteceu. Porque eu não vou ter nunca um ser humano que vai acompanhar 200 câmeras. Ninguém é... Não adianta, você não consegue. Você vai gastar à toa. Mas tem gente que não entende, que você tem que ter alguém olhando, tem que pegar, não adianta. A câmera é uma coisa... e tem assim, é necessária e você tem que ter uma responsabilidade, porque nem todo mundo pode ter acesso. Sim. Porque você tem que ter a privacidade de cada um. Ainda tem a questão da LGPD também, né? Exatamente, você tem que ter essa privacidade. E ninguém entende. Mas assim, a câmera já me facilitou. Peguei um pedófilo dentro do condomínio. Caramba! Sério? Você vai com as câmeras, você vai cercando, né? Você pega várias coisas pequenas e você conversa com os pais. Que o síndico acaba sendo um psicólogo. É isso, né? Ele acaba sendo um psicólogo, tá? Então, assim, você pega várias situações, você vê e você tem que ter a condição de não tem como falar. Às vezes você sabe, não tem como falar. É quando você chama mais um responsável para dizer que o filho dele fez aquela coisa que é séria, que é errado. Às vezes aquele responsável não aceita. Você tem que ter uma habilidade muito difícil. Você tem uma habilidade para falar e as pessoas não aceitam. E às vezes você ganha um inimigo porque assim, eu penso assim, que eu faço o que eu gostaria que fizesse comigo, com meu filho. Mas às vezes, o outro lado não tem essa visão. Ele quer proteger o filho. Ele sabe que está errado, mas ele quer proteger. Depois ele resolve. Mas ali na tua frente ele quer ter aquela proteção. Ele quer ter razão ali. Exatamente. Então tem todas as situações onde a câmera te ajuda, te assessora. Porque não tem como você dizer, isso não aconteceu, tá aqui. Mas ao mesmo tempo, Antônio, ele falou uma coisa muito relevante pela questão da LGPD. O que acontece muito por exemplo, acontece algum caso, uma ocorrência, um dano num condomínio, ou uma briga e tal, a primeira coisa que eles fazem aí na administração é falar, eu preciso da imagem das câmeras. E olha aí o que você acabou de falar, da questão da LGPD. Ele não está autorizado, ou qualquer síndico, ou seja, os síndicos, pelo menos onde eu advogo e eu instruo, que não pode ficar cedendo as câmeras assim, porque isso aqui daqui a pouco para estar em grupo do WhatsApp,
entendeu? Por uma rixa qualquer, quem é responsável? Síndico. Então, assim, qual é a instrução que a gente faz? Aconteceu um determinado dano, uma ocorrência, um sinistro, cara, vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, coloca no livro de ocorrências do condomínio, até para você ter mais prova para você poder se instruir. E, cara, eu preciso, para ceder a imagem da câmera, ou de uma ordem judicial ou da autoridade policial, e aí, beleza, tá aqui o pendrive, o CD, ou seja o que for, tá aí, tá disponível. E é importante também ter o síndico essa ciência, e aí a assessoria jurídica ela é essencial para isso, para poder fazer essa instrução pro síndico. Porque o que eu já vi de síndico, assim, dando mole, literalmente, em relação a isso, eu hoje advogo para um condomínio, inclusive, na freguesia, que o que aconteceu? Um grupo de jovens estava lá e tal, eles quebraram o vidro, a porta de vidro do como é que se diz? Da sauna. E aí o que acabou acontecendo? Cara, aquilo ali virou um burburinho, pelas câmeras descobriram quem eram as crianças, e aí fizeram uma reunião do corpo diretivo, e olha onde estava a falha, porque não tinha um advogado na hora. Cara, fizeram uma ata do corpo diretivo e falando quem eram as crianças nominal e qual era a unidade. E aí o que acontece? Na convenção era obrigatório que todas as atas do corpo diretivo ficassem dentro do Condomob, que é um sistema condominial para você levantar não apenas os boletos e tudo mais, mas também colocar as atas, tudo que tem lá de informativo do condomínio está nesse sistema. E aí apareceu o nome das crianças. O que aconteceu? Os pais foram lá, processaram o condomínio foi lá e foi condenado. Uau! Danos morais, exposição. E aí, o próprio síndico na época tentou, olha só, mas aqui, eu não expus o nome de ninguém, ó, tá aqui, eu tratei com sigilo, mas, cara, você falhou naquele detalhezinho, foi na ata do corpo diretivo, você não podia ter feito isso, não podia ter exposto dessa forma. E aí, por quê? Não tinha uma assessoria jurídica do lado para conseguir chegar e falar, cara, isso aqui não faz, não preserva, se é assim, se é pra, a gente tá falando aqui, mas não pode constar na ata isso, porque isso é uma exposição, isso vai se reverter contra vocês. Sim, e qual seria a maneira correta de o condomínio ter agido nesse sentido? Primeiro ponto, que eu entendo, livro de ocorrência. Segundo ponto, notificação da unidade, que isso foi feito até, só que eles falharam foi na hora de fazer a exposição das informações né? na reunião do corpo diretivo, e aí acabou dando publicidade ao ato. Isso era para ser tratado internamente, e não poderia ter sido, de repente, citado nominalmente na ata quem era a pessoa que teria feito isso. E eram menores. Eram menores de idade. Ainda piorou. Que é piorou, que aí é dado sensível. Tu quer ver um outro detalhe que ele tá falando, assim, complementando, assim... O morador vai lá reclamar de alguma coisa que aconteceu. Aí você, tá bom, eu vou verificar e notifico o morador. Aí eu quero ver a notificação. Eu não posso. A notificação é minha para você. Para aquele morador. Eu não posso expor o outro morador. E muita gente não entende. Eu tive um caso assim, agora recente, fácil. O morador chegou... eu quero o telefone de todo mundo para me criar um grupo de WhatsApp. Eu falei, eu não posso dar. Mas eu quero, tá aí na administração. Eu falei, cara, eu não posso dar. Isso aqui é proteger, isso aqui é informação interna. É multa, se fizer isso, pode até pela LGPD. Mas se sente no direito. Você não pode agir com amadorismo, né? A verdade é essa, porque a gente vê algumas pessoas com pouco conhecimento e começa a agir na sua própria vontade. Você estava falando um negócio de seguro que eu vi, mas na hora não deu para complementar, que você está falando do amadorismo. 90% dos prédios que eu pego de síndico morador é o seguro, é barato, aquele seguro todo quebrado, que não cobre nada. E cobre assim, é o que você falou, tubulação. São seguros que o cara não dá. Ele vê o preço, é obrigatório, eu vou fazer e pronto. E muitas vezes a pólice é assim, 5, 10 mil de indenização, não é nada demais, assim. Entendeu? E assim, porque eles estão pensando. Porque é aquilo que eu te falei, né? E foi feito para não usar, tá? Você paga para não usar. Mas é igual o plano de saúde, você paga para não usar. Sim. Mas aí a hora que acontece, a primeira coisa que vai é o morador, né? Geralmente com aquele que não pode acontecer é o que acontece e que vai em cima. Que atrai. Uma dúvida que eu tenho até falando sobre essa questão, porque recentemente eu atendi uma síndica e o condomínio está exatamente nessa situação em relacionada à questão financeira. Utilizando o limite todo do fundo de reserva? Não de fundo de reserva, não, da conta do condomínio, do banco. Uau! Usando todo o limite. Não foi aprovado o reajuste do condomínio. As contas estão
todas viradas, e ela tá meio que fazendo um malabarismo, e aí ela teve que ficar 3 meses sem o seguro obrigatório, que é o seguro predial, e o seguro de vida dos funcionários, que era algo, você tem uma noção, o seguro de vida dos funcionários é algo em torno de, sei lá, R$150 por mês. Não estava pagando, porque não tinha dinheiro. E aí ela fala, Ellen, eu tô desesperada porque não foi aprovado e eu não tenho como fazer, não tem dinheiro condomínio. E aí eu fico pensando com relação a isso. Tem como, por exemplo, o síndico ter uma assessoria nesse momento ali na assembleia ali, para demonstrar esses, como é que eu posso dizer, o que pode trazer de malefício para o condomínio nesse momento? Se você não for aprovado pelo menos um reajuste, tem essa possibilidade? Sim. Antes de eu começar a se adentrar a isso, só queria fazer uma observação. Eu, particularmente, se fosse assim, que não tivesse... Exatamente. Se falou o seguinte, ó, não aprovou o reajuste, eu ia falar, então olha só, estou abrindo mão da minha candidatura e não estou fora, eu não sou mais síndico, eu renuncio. Na Assembleia ainda fala assim, ó, pode constar em ata. Porque eu não vou responder. A responsabilidade é muito grande. É toda dela, entendeu? Então, assim, e aí agora se adentrando à questão que você estava falando sobre a assessoria jurídica em si, o legal disso, né, desse profissionalismo jurídico voltado para o condominial, é que existe uma gama e um leque de serviços e de coisas que você pode ajudar o condomínio a trazer benefícios, né? A gente não fala assim, para a empresa a gente pode gerar lucros na nossa atuação, mas para condomínios é o quê? É você reverter uma situação de, muitas vezes, botar um caixa mais sadio e diminuir a cota condominial, né? Então, parte desde a cobrança de cota condominial, desde você fazer uma assessoria jurídica para você, cara, analisar contrato, fazer pareceres, você fazer aconselhamentos jurídicos de todas as naturezas, participar de assembleias gerais, extraordinárias e ordinárias. Muitos dos condomínios que eu advogo, eu, inclusive, votado e aprovado, eu sou sempre presidente da assembleia, porque até para dar mais dinamismo, conhecimento e tudo mais que eu tenho, isso facilita, então corre com mais fluidez, né? Tudo isso. E tem também a questão do contencioso trabalhista e civil também, muitas das vezes, ações voltadas para vício construtivo da construtora e tudo mais. Então, assim, é importante para o condomínio ter a consciência e a importância de um bom escritório jurídico, né? Para poder assessorar, porque, assim, muitos dos condomínios que eu vejo no mercado, o que eles fazem? A administradora vem falando o seguinte, ó, eu vou te cobrar o salário mínimo e eu ainda te coloco o jurídico junto. E aí eles usam isso como uma oportunidade de muitas vezes vender um serviço jurídico para quê? Porque muitas delas, eu não estou acusando ninguém, A e B, tanto que eu não estou nominando ninguém, mas, cara, eles ganham no volume da cobrança que esse jurídico interno faz. Uhum. Então, assim, e aí isso é uma faca de 2 gumes, porque, ok, tá tendo cobrança de cota condominial, mas, cara, a esteira de produtos do cara é cobrança de cota condominial. Então você chega muitas vezes, e eu vi textualmente, inclusive no condomínio onde eu moro hoje, cara, uma banca extremamente conhecida de direito condominial, o síndico mostrando a prestação de conta dele, os gastos foram menores do que a previsão orçamentária. E o advogado levantar na tribuna depois de um burburinho, porque a oposição estava lá fazendo barulho, e falar, gente, se vocês quiserem reprovar a conta do síndico, vocês reprovem, é uma votação, é uma democracia. Aí eu, oi, como é que é? Aí eu me levantei como morador, nem conhecia o síndico, gente, tinha acabado de me mudar. Eu peguei o microfone e falei, olha só, é um absurdo o que está acontecendo aqui. Assim, vocês usarem uma previsão orçamentária não, uma prestação de contas de uma pessoa que pode responder com o próprio bolso para fins eleitoreiros, eu não acho isso legal. Eu não conheço o síndico, eu poderia estar fazendo aqui e eu estou garantindo o direito e defendendo o que é justo, não A ou B. Porque se fosse a oposição que estivesse no lugar dele, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu acabei de ver o jurídico aqui falar, dentro de uma legalidade onde foi gasto menos do orçamento, né, da previsão orçamentária, na prestação de contas, e o jurídico simplesmente falar, se quiser, reprova. Não, o jurídico tem que chegar e falar, tá errado, não pode reprovar, foi dentro do orçamento, entendeu? Ou, no mínimo, se você vê uma incongruência de alguma coisa dentro de um item específico, cara, aprova com ressalva e depois bota o síndico pra ir lá e poder, entendeu? Se defender e, eventualmente, poder reverter essa situação. Exatamente. Mas, onde eu te falei, não dá pra ser qualquer escritório
escritório de advocacia para poder prestar esse tipo de serviço para o condomínio. Condomínio que contrata administradora e achando que está se beneficiando financeiramente, que aí tem muito a ver com seguro também. Ah, mas eu vou contratar porque os caras dão apoio jurídico também. Cara, muitas das vezes é onde dá os maiores problemas, porque todos os condomínios que eu assumi e que tinham grandes problemas jurídicos acontecendo, de contratos mal feitos, com multas rescisórias altíssimas, porque não soube, o que o jurídico não soube muito bem orientar e fazer a negociação e expor pro corpo diretivo qual eram as consequências jurídicas disso. Cara, um condomínio desse pode ter um problema sério. E teve um condomínio que é esse, exatamente da freguesia que eu te falei, que eu assumi. Quando eu assumi ele, o próprio advogado, que era o advogado que na época entrou com a construtora, tinha uma cláusula contratual, que se fizesse uma rescisão do contrato dele de honorários, ele poderia cobrar tudo que ele teria para receber de sucumbência, de honorários contratual 30 dias depois. Que isso? Então, assim, cara, e várias ações sendo ajuizadas sem sentença. Aí, assim, como é que você vai cobrar honorários de uma coisa que sequer tem sentença? Mas por quê? Porque muitas das vezes é um condomínio que está mal assessorado. Por quê? Porque muitas das vezes, volto a ressaltar, é um tipo de advogado, de advocacia, muito voltado para uma esteira de produtos para a cobrança e não para chegar e dar um apoio consultivo. Exatamente. Então, assim, e isso, dentro do direito condominial, que eu já atuo há quase 10 anos, me deu muita cancha, assim, de, por exemplo, e o fato de eu também ter sido síndico de um condomínio e já ter sido conselheiro de outro condomínio, de sentar, muitas vezes, junto com o síndico e falar o seguinte, cara, vamos abrir aqui a previsão orçamentária. Olha só, eu já entrego mais chegado para ele, ó, tem tantas demandas trabalhistas, isso aqui não vai ter sentença ainda, então você não precisa botar no orçamento, mas isso aqui vai ter sentença, então você coloca no orçamento quanto que vai ser o depósito recursal para fazer o recurso, então só bota o depósito recursal, mas já tem essas aqui que já tem condenação, então você já faz isso aqui, você já prevê isso aqui, ó. Teve isso aqui, uma tese que a gente fez que, infelizmente, por exemplo, a STF julgou agora sobre a seletividade do ICMS na conta de luz, então, pô, caiu isso, a gente perdeu a ação, então já provisiona a sucumbência que vai ter em relação ao advogado. Então, assim, tem coisas que você precisa de um advogado experiente e que muitas das vezes consiga entender um pouco do que é o orçamento condominial, como que ele funciona, para que você consiga chegar pro cara e entregar a coisa com mais facilidade pro síndico. Sim. E isso não dá para fazer com um advogado de esteira de produto de cobrança, entendeu? Sim, sim. Então, essa é a relevância. Que normalmente é o que as administradoras oferecem. Né? Exatamente. Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda falando dessa questão de seguro e tal, você falou que teve essa questão agora, mas alguma outra vez você já precisou acionar, né, a seguradora, a corretora? Sim. E aí, conta pra gente. Danos elétricos, elevador. Elevador é o campeão. Por exemplo, a gente que mora aqui na Zona Oeste, por exemplo, queda de luz é constante. É constante. E a placa eletrônica, que é uma coisa cara. É a coisa mais cara do elevador, é a placa, né? Tá? É uma dor de cabeça. Queima. E você tem. Então, esse ano, em um condomínio, eu acionei o seguro 3 vezes. Uau. Exatamente, porque você pensa. Qual o prejuízo? E uma placa dessa é 50 mil, 30 e poucos mil. E aí a pessoa pensa assim, poxa, o seguro de condomínio é caro, mas olha só, às vezes você pensa, vamos dar uma média aí, um seguro de condomínio, sei lá, custou 10 mil reais. E aí ele acionou 3 vezes para danos elétricos. É nessa proporção. E aí cada placa aí foi média 25 mil. É isso mesmo. Você acha que é caro? Não é. Não, mas o risco é alto demais. Algumas seguradoras saíram do mercado. E muitas. Saíram do mercado. Muitas. E tu quer ver o seguinte, você tem que ter ainda, onde vale a pena você ter o bom corretor, é a agilidade, porque a placa, o elevador está parado. O morador não quer saber por que o elevador está parado. Você pega um prédio, por exemplo, que eu falei, são 26 andares. Cada coluna eu tenho 4 elevadores. É a conta do chá. Faltou um. É reclamação o tempo direto. todo. Faz fila na hora de hoje. Fila você sendo generoso, né? É grupo do WhatsApp pra satanizar o síndico. Faz fila. Por exemplo, quebrou o elevador de serviço. Como é que você tira o lixo? Você vai pro social. Aí tu para 2. Que tá tirando o lixo, você tá com mais um parado. E que hora que você tira o lixo? É após o almoço, no final da tarde. É o horário que tá todo mundo usando. Isso é uma confusão. Todo mundo reclama. Ninguém sabe qual é a dor de cabeça que o seguro tem que ir lá, fazer a perícia, olhar, aí ele libera. Aí se você não tiver o dinheiro para pagar com agilidade, porque também tu não pode chegar, manda fazer, não, porque o seguro tem que ver a peça. Geralmente eu oriento quando acontece isso, não joga a peça fora. Isso aí.
deixa a peça lá, vai vistoriar, ainda que seja no momento que ainda estiver consertando, e o perito vai lá e veja consertando, mas deixa a peça lá e tal. Mas é importante dizer também que tem essa questão, né? Mas peças de manutenção não está coberto dentro do seguro de danos. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas o orçamento veio lá, sei lá, 40 mil. Mas o que é devido lá é 25, entendeu? E as pessoas acham que... A diferença, né? Não, manutenção não tem cobertura. Se eu não me engano, posso estar falando até errado, mas foi numa peça dessa, numa placa eletrônica, queimou uma bateria, um fuzil, tá? O seguro cobriu a placa, mas não cobriu o acessóriozinho. Aí você vai, são 3, 4, dá uma diferença de 2, 3 mil. Por que não cobriu? Não, porque isso aqui não é coberto. Isso aqui queima... Constantemente. Exatamente. É a questão da obsolescência programada. Uma hora vai queimar. Então, elevador é fato. Uma coisa que eu ia contar aqui pra vocês é um caso até que foi uma filha de uma psicóloga que a gente conhece, que inclusive mora aqui na freguesia, né? Que a filha dela, no próximo carnaval, talvez vocês tenham visto isso no jornal. No jornal, RJTV e tal. Ela tava passando pela rua, saindo de um condomínio e ficou esperando a amiga sair e parte da fachada do prédio caiu em cima dela. E era como se fosse um granito e parte, né, caiu em cima dela e ela... Foi uma parte de concreto, eu acho. Não, mas foi o granito com concreto. Um pedaço. E ali a menina foi parar no hospital, ficou fratura exposta aqui no ombro, teve um dano, traumatismo craniano, faz até hoje tratamento, teve sequelas e tudo mais. E eu sei que a mãe, obviamente, acionou o condomínio porque, na verdade, aquilo tudo faz parte da manutenção do condomínio, né? E aí... certamente é um valor exorbitante mediante ao que a vida inteira a menina vai ter que fazer de tratamento, enfim. E aí eu pego alguns casos de condomínios que aí o síndico fala assim, não, responsabilidade civil do síndico? Não, pode diminuir. Do condomínio? Pode diminuir. Não tem nada aqui, não vai ter nada disso e tudo mais. E aí, no seguro de responsabilidade civil do condomínio, essa questão da manutenção não tem cobertura. O que tem cobertura é que, por exemplo, isso deveria ter sido visto pelo síndico, e aí o RC do síndico tem que ok. Que quase ninguém faz. Que quase ninguém quer fazer. E aí, você vê qual vai ser a severidade de uma indenização dessa. Se eu fosse síndico, ia ser a primeira coisa. Eu falo, tem que ter RC. Olha, porque o meu que tá na reta... Mas você sabe, assim, aqui no Rio, é muito difícil a cultura do RC. É muito difícil. Sim. Tá? Em São Paulo é normal. Normal, pra você ver como é que são as coisas. São normal. Paulo tá à frente. Você aprende em tudo. muito. É o maior PIB é São Paulo, né? À toa que os 5 estrelas aí em São Paulo. É de São Paulo pro mundo. Eu sou um bom carioca e gosto do Rio, mas São Paulo realmente está à frente. Então você tem dificuldade. Sim. De ter um bom preço, de ter uma boa... Porque o preço de repente é na carteira que você tem. Então você, às vezes, você perde isso, quase ninguém faz. Quer ver, eu sofro isso de fachada. É meu pesadelo há 10 anos. Sério? Sério. Eu tenho a fachada com pastilha, tá? Caindo. E tá na justiça, teoricamente eu não posso mexer. O que eu faço? Eu todo ano contrato um alpinista para tirar o que está soltando. Eu gasto um dinheiro... Até para fazer isso? Para tirar o que está soltando. Que o correto é a fachada ter uma manutenção bianual. Ninguém faz. Que o morador não aprova. E o síndico assume. Que é isso que acontece. O morador ele não aprova. Um hábito hoje em condomínios são as comissões de moradores. As comissões decidem o que querem. Só que a responsabilidade é do síndico. E ninguém vê isso. Não, mas a comissão foi formada na Assembleia. Foi formada por opinar, mas a decisão é do síndico. A decisão final exerce essa liberdade, você acha? Depende. Porque é o seguinte, o síndico que se presta a não exercer essa liberdade,
ele está acabado profissionalmente. Sim. A verdade é essa. Pode agora não estar, se mantém por um tempo, mas daqui a pouco ele cai. Você tem que ter, é aquilo que eu falo sempre. Eu posso errar por não conhecer. Tu não conhece tudo. Agora, errar conhecendo, tu não tem como. Sim. A responsabilidade, não só a responsabilidade, a dor de consciência é muito maior. Você sabe que você está errando. Então é muito difícil isso. Então você tem que ter critério. Então você perde amigos, você perde votos. Isso é normal. Você não pode se prender à turminha, àquela situação, aquele convívio, porque, pô, eu dependo dele, vou facilitar a vaga de garagem, que é outra briga em condomínio, vou facilitar a vaga de garagem pro João, porque o João vai votar em mim. Isso não existe. Você pode facilitar numa emergência. O cara tem uma mãe com idade, tá vindo, não tem locomoção. Então você consegue arrumar uma vaga de um apartamento que está vazio, você conversa com o proprietário, você consegue. Mas não pode ser uma vaga porque o cara é meu amigo, porque o cara é você. Você tem que saber separar. Porque ele é da turma do churrasco. Então como é que eu faço? Exatamente. Mas eu procuro ter na minha mente apartamento e bloco. Eu não sei o nome. Porque aí eu lido com apartamento e com bloco. A unidade. Então eu não tenho essa... Porque é difícil tu mutar um amigo. Tu não gravou o apartamento dele, tu passa. Entendeu? Então tu tem que ser muito, tu tem que andar muito numa linha que é difícil. Racional também, você tem que andar ali naquele ritmo ali, porque o síndico sofre muitas pressões. E eu acho que a essencialidade dentro do síndico, da sindicatura profissional, é o fato dele estar afastado desse grupo, né? Sim. E aí isso torna muito mais fácil as decisões e principalmente as relações muito, de repente... exatamente o que você falou, pô, a gente pode fazer tal coisa, a gente não pode, cara. Não é assim, porque quando vai teu amigo de piscina, ou quando é o cara do churrasco, você fica até, tipo assim, numa situação que fica, cara, como é que eu vou falar não pro cara? Como é que eu vou fazer tal coisa? Aí fica o outro, pô, aí gostei, genial, não sei o quê. E por outro lado, um síndico profissional, né, estando lá só, assim, ou não sei se aí... Tem condomínios que fazem, ele pode explicar melhor, mais part-time, ou então full-time lá, né? Enfim, no todo horário comercial, mas ele tá lá dentro da administração, cara, ele tá recebendo pra quê? Pra gerir todo o corpo da administração do condomínio. Ele não é o cara que tá lá resolvendo, tipo assim, a picuinha do negócio. Então, isso é muito importante, eu entendo, e aí, todos os condomínios em que eu advoguei, em que tinham síndicos profissionais, a coisa fluía muito melhor pelo fato da experiência e pelo fato do afastamento dentro da relação pessoal do dia a dia. Muito bom. E uma coisa que eu ia perguntar, até para vocês dois isso, tá? Eu queria saber a opinião de vocês. Lá no condomínio, esse condomínio onde a gente mora agora, tem umas reuniões de sim, tem umas reuniões... É bom, hein? Não, esse é outro, esse já é outro. Não é o que a gente comprou, não, esse já é outro. Quando a gente teve uma reunião lá e ficou decidido em assembleia, que agora, a partir da assembleia, depois mudaram isso, eu talvez esteja em razão do que eu fiz. Eles inventaram que todo mundo tinha que descer no elevador de serviço com os pets no colo, que não poderia mais colocar os pets no chão, que eles tinham que ir no colo, no elevador e tal. E aí, obviamente, como bom advogado, apesar de não ser da área condominial que eu sou, eu achei aquilo um absurdo, por quê? Eu, por exemplo, tenho 2 pets, né? Tem pets que são... Tem um Bernese. Imagina que eu desço um Como Bernese isso que eu ia falar? Tem pets que pesam 40 quilos. É o meu. Né? Como que... O Bernese pesa muito mais de 40 quilos. Deve pesar uns 80, 60, não, sei lá. Não, meu pega 44, que é a fêmea. Pô, 44. Então, assim... Aí eu olhei aquilo, o que eu fiz? Eu falei, olha, dei uma analisada, fui pesquisar a jurisprudência... E vi várias decisões de indenização por dano moral em razão dessa obrigatoriedade, né? E eu fui lá e fiz peguei o livro de reclamação e fiz ali escrevi um capítulo no livro. Quase um parecer. Quase um parecer falando que porque aquilo ali não fazia sentido nenhum, que apesar da Assembleia ser soberana e dos condôminos poderem decidir o que quiserem, tem que estar dentro das normas da legislação e da jurisprudência para não gerar prejuízo para o condomínio e tal, não sei o quê. Nunca mais ninguém falou nada, todo mundo está descendo com o cachorro na coleira, obviamente, a gente
Tem regra, né? Descer na coleira, descer pela garagem, né? Pelo elevador de serviço e tudo mais, e parou. Mas aí a minha pergunta é, dentro dessa maluquice que fizeram lá, dentro da experiência de vocês dois, vocês já viram outras aberrações, outras bizarrices como essa em relação ao pet? Porque a gente sabe que pet às vezes incomoda. Você tem um Bernese, né? Eu tenho 2 Shih Tzus, né? Então, pode botar a foto deles aí, Luísa. Eu tenho dois Shih Tzus. Então, assim, é difícil, né? Olha só, por exemplo, o Cris vai poder corrigir. Um problema que estou tendo nos condomínios, iFood. Entrega de mercadoria. Tem algum condomínio que proíbe o cara de entrar. O morador tem que descer. Aí você tem um morador idoso, que mora sozinho. Como é que ele faz? Sim. Aí você diz pro cara, não, agora nova moda. Só entra sem a mala. Tem que entrar com a comida na mão. Aí ele deixa a mala lá fora. Rouba a mala. Quem é o responsável? Aí o cara se recusa a entrar. Você fica nesse dilema que o cara quer o seguinte, eu acho que é seguro. O cara pode entrar com a mala com uma arma dentro. Pode. Como pode entrar com a mala 007 com a bomba. De terno e gravata. Sim. Entendeu? Então isso é muito difícil, que isso vira quase um preconceito sobre a situação. Agora, você tem que ter regras. Colocar regra onde o cara tem que entrar, por onde ele tem que entrar, para não atrapalhar o habitat do condomínio. Acompanhar ele até... Acompanhar, se você tiver condições de pagar funcionário para fazer isso, não, é ótimo. Nem isso, pelas câmeras também. Você, por exemplo, o morador tinha que ter a consciência que eu não conheço nenhum condomínio que faça isso. Tem a consciência, você recebeu o entregador, você recebeu a comida. Você liga pro porteiro, ele já saiu daqui. Aí o porteiro vai monitorar esse tempo, porque o cara às vezes, não é todos, mas rouba a mangueira de incêndio, aquela parte de incêndio, perde tempo dentro do condomínio. Eu tive aliás, essa é a clássica, né? Roubar mangueira de incêndio. Porque eles ficam atrás do anel do anelzinho do cobre. Né? Que nem é mais cobre, é um latão, mas ele rouba. Hoje é latão. Mas antigamente roubavam um cobre, que isso no mercado paralelo aí valia um dinheiro. Rouba um fio. No chefe, eles arrancam o fio de internet, essas coisas. Eles roubam. Então você, quando o morador tem a consciência de ligar para a portaria, o entregador está descendo. Aí o porteiro vai ver pelo elevador se ele está descendo, se não está, o tempo que ele vai levar para descer. Porque o prédio é grande, entra 3, 4 entregadores, ele não vai saber quem está saindo ou não. E você cobra sempre a segurança. E normalmente o morador não faz a parte dele para tu ter a segurança. Sim. Entendeu? Que às vezes o maior problema do condomínio é o próprio morador. Ele chega com um carro que não está cadastrado, quer entrar. Cadê a segurança? Quer botar mais carro do que deveria lá dentro. Quer botar mais carro que deveria. Isso aí é clássico. Carro do amigo. Pô, um carro do meu amigo é um Porsche, vai ficar lá fora? Mas... Vai. Não tem jeito. Entendeu? Mas não é um carro. Mas, se ele comprar uma unidade aqui, ele pode usar. É dor de cabeça. Dor de cabeça. Compra uma vaga pro seu amigo e cadastra o carro dele. É uma dor de cabeça. Hoje o assunto do momento de um dos condomínios que eu advogo é uma coisa muito curiosa, né? Porque eles não deixam entrar o Uber lá, dentro do condomínio, porque ele fala que pode criar uma confusão, um tumulto dentro da área de estacionamento ali, né? E principalmente da de circulação, que passa muita criança, etc. Então eles falam, não, o Uber tem que ficar ali fora. Cara, o Uber começou a travar a entrada do condomínio. E aí quem tentava entrar com o carro não conseguia. E aí ficava assim, e aí o condômino, não, eu não quero sair para pegar o Uber lá fora que eu posso ser assaltado. E aí como é que se resolve uma situação dessa? E assim vai, os caras criam uma ideia e passa que aquilo é Ideias regra. mirabolantes, igual essa do pet. Exatamente. Aí, num caso como esse, por exemplo, o síndico veio falar comigo, Crisóstomo, o que você acha de repente pegar 2 vagas aqui, numa parte que tem aqui no cantinho, aqui logo na entrada, e aí de repente vai ser o espaço de circulação para entrada de Uber? Eu falei, esse espaço é de alguma unidade? Sim. Cara, esquece, não pode. Para você alterar alguma coisa na garagem, a votação, e não é nem quórum simplificado, não, é qualificado. Caramba, então, assim, é metade mais um, né? Não, o simplificado que é metade mais um na Assembleia. Quando eu falo qualificado, é todas as unidades, somatória de todas as unidades. Uau. Então, hoje, para você conseguir alterar uma questão dessa de uma garagem, por exemplo, para uma circulação de Uber, por exemplo, primeiro, você tem que ter a concordância da pessoa, né, da unidade, e ter um local para remanejar ele. E o segundo ponto é você votar por 2/3 de todas as unidades dos condôminos para você fazer essa alteração da garagem. Porque senão não pode. Senão vai ser alvo de contestação. E aí, cara, tem condomínios como esse que eu acabei de dar um exemplo, são 6 blocos.
Como é que você vai conseguir consegue. 2/3 de 6 blocos? Não consegue. Muitos não moram aqui, moram no exterior, então alugam, então, e tem que ser o proprietário que tem que fazer o voto, né? A chancela. Caramba. É difícil. Ó, a gente está chegando aqui perto do final do nosso episódio, ainda tem algumas coisas importantes que eu quero falar. Uma delas é em relação ao Airbnb. A gente tem alguns casos lá no escritório específicos em relação, mas não pelo condomínio, pelo condômino. Que o que tem acontecido, né? Não tá na ata, né, Cris? Isso aí que é o obrigatório não pode se estiver naquela Assembleia Constituinte, né? Convenção. Ou na convenção autorizando pela Assembleia. Mas aí a Assembleia volta a dizer. Gente, posso começar a falar sobre isso? Pode. Até porque 3 condomínios vieram e fazer essa consulta, né? Na verdade, o julgamento lá que teve no Superior Tribunal foi pela questão de que não poderia entrar, não poderia ser Uber não Airbnb, por uma questão de destinação, de alteração de destinação do condomínio. Então, ou seja, se você está mercantilizando isso e uma característica do Airbnb que tem, que é a alta rotatividade, isso aí você estaria fazendo com que isso seja um comércio. E aí a convenção veda porque ele diz que aquilo só pode ter unidades residenciais. Mas isso tem que ter ou na convenção ou tem que ser feita uma assembleia especial, né? Sim. Se não tiver... Qualificado. Não é simples. Então, não é simples. Então, se não tem, teoricamente o condômino ele tem. Né? Teoricamente não pode. Se não tiver na convenção. Normalmente a convenção de um prédio residencial, ele diz que é para fins residenciais. Aí quando você faz o aluguel por temporada, qualquer plataforma, você torna ele comercial. Aí você muda. Então, vamos botar assim, a princípio não pode, mas aí eu vou lá pro lugar do síndico. Tá? Que é o difícil. Que é o problema todo. Como é que eu vou ter que pesquisar a tua vida, vou ter que entrar na plataforma para ver se você está alugando. Não, a gente tem algumas... Então, o que eu criei? Regras, que aí o morador sofre as regras, para inibir. Por exemplo, se eu exijo o teu atestado médico para piscina, o cara que vende no Airbnb, ele já tem uma dificuldade para entrar. Só que o morador ele não compreende isso, porque ele não quer ter um atestado médico. Sim. Mas ele quer proibir o cara do Airbnb. O que tu faz? Um atestado médico para academia. O que são os atrativos de um condomínio? Sim. E salão de festa também. Mas o Airbnb é mais essas áreas. Mais área de lazer. Mas só assim, eu conheço aquele que aluga para poder fazer a festa. Um final de semana, ele já aluga a unidade sexta, sábado e domingo, mas já a churrasqueira e mais o salão de festa. E acabou. Porque essa questão é bem complicada, porque... Inclusive, a gente tem algumas tutelas lá favoráveis a condôminos, né? No sentido de que estava acontecendo exatamente isso que você falou, Antônio. Que é o seguinte, eu tenho meu apartamento e eu tenho meus convidados, e meus convidados eles estão indo para... Convidados, né? Que a gente sabe que é o Airbnb. Eu tenho meus convidados e eles estão indo lá e não estão sendo vedados de utilizar a área de lazer, né? E aí o que acontece? A gente já teve 3 casos desse, em que a gente conseguiu a tutela para liberação, né, da utilização, porque a exigência, qual era a exigência? Não, o condômino que quer que seus convidados usem, ele tem que estar presente na unidade para poder fazer essa liberação. Só que foi exatamente o que o Cris falou exatamente aqui. Eu tenho um cliente que está no Canadá, eu tenho outro que está na Nova Zelândia e o outro está nos Estados Unidos. Como que ele vai estar lá presencialmente? Aí faz uma procuração, aí tem que ter a procuração. Então, assim... E tu quer ver outra comparação? Como é que eu tenho unidade de 60 metros quadrados com 15 moradores? Uau! Só que eu não moro. É o familiar... que está cadastrado como morador para usar a dependência do condomínio. Sim. Usar o ônibus do condomínio. É o famoso jeitinho brasileiro. Exatamente. Né? Aí você quer bater no cara que está alugando. Mas você não vê o que você faz. Aí ele mora comigo. Agora. Como é que eu vou dizer que não? E o que acontece... E assim, agora olhando para uma outra ótica que não é jurídica, que não é do síndico em si. Eu advogo para condomínio, por exemplo, de 8 blocos, que tem mais de 800 unidades total,
como fazer a gestão disso, administrativa, de controle de entrada e registro, porque muitas deles é ou biometria, como facial, ou biometria, e às vezes a pessoa vai ficar 3 dias lá. Como você consegue operacionalizar a administração? Como é que faz? Então, assim, é complexo. E assim, quanto maior o prédio, e eu já vi, ele já falou de pedofilia, então, o prédio que eu advoguei, questões de pedofilia, de estupro, de várias coisas que você possa imaginar, entendeu? Dentro do condomínio, por conta dessa volatilidade de pessoas entrando e saindo. Que não são moradores ou, tipo assim, locações de pelo menos 1 ano ou de 6 meses, enfim. Eu quis levantar esse tema do Airbnb porque eu sei que isso vai dar corte, porque muita gente tem essa dúvida, muita gente está passando por esse problema, então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. É uma das poucas coisas que a gente atua em área condominial lá no escritório, a gente já atuou, mas hoje a maioria das coisas a gente passa para o nosso parceiro aqui. E vamos lá, uma coisa importante que eu queria te perguntar, Antônio. A gente falou, a Ellen falou bastante aqui sobre as questões de seguro, o Cris falou bastante sobre as questões ali ligadas a ter uma boa assessoria jurídica também, o síndico, né, os condomínios. Eu queria que você falasse a tua percepção em relação a isso, a ter uma boa consultoria de seguros, a ter uma boa consultoria jurídica, o quanto isso é importante para o condomínio para você? Cara, isso é fundamental, tá? Eu já fui síndico sem assessoria, tá? Quando eu entrei, e você acha que é um gasto, e você falta muita informação, tá? E você, depois que você começa a ter essas assessorias, tá? Hoje eu tenho um condomínio que eu tenho assessoria jurídica, assessoria técnica, eu tenho um engenheiro contratado do condomínio que é uma tranquilidade imensa que o morador não percebe, mas para o síndico, eu não sei discutir o que é um vazamento, tá? E aí aonde vem o seguro, porque quando você tem um corretor que ele te dá essa assessoria, te dá essa segurança no trabalho, tá? Você tem a tranquilidade que o teu seguro tá bom, deu um problema, tu não precisa nem saber do que tem no teu seguro, tu liga pro teu corretor. Sim. Vem cá, isso aqui aconteceu, o que é que eu faço? Já vem tudo, ó, narra o fato, manda pra mim, que normalmente é isso. Sim. Aí você já vai e se resolve tudo. Quando você é sozinho, você imagina o síndico hoje que quer correr atrás do seguro, ir na seguradora para receber, para brigar para receber, que ele não sabe nada. Entendeu? Você tem que ter hoje, o síndico é uma função multifuncional, mas você não conhece tudo. Não tem como você conhecer tudo. Sim. E até para uma economia também do condomínio, porque o seguro ele traz uma economia e vários eventos que você é reembolsado, é ressarcido ali, e aí você aquele prejuízo severo de alto. Eu tive um condomínio tem mais ou menos uns 5 meses atrás que teve um incêndio lá na Zona Sul, em Ipanema. Teve um incêndio e foi na unidade, começou na unidade. E aí pegou a parte do corredor e tudo mais. Só que tinha incêndio de conteúdo de condôminos e ressarciu. Só que o síndico me ligou desesperado. Por quê? Porque a parte do combate ao incêndio não estava ok. Não estava ok. E aí ele foi ameaçar o síndico falando o seguinte: eu vou ser ressarcido, porque se eu não for, eu vou denunciar dizendo que o sistema de combate a incêndio não estava e por isso que se alastrou e acabou dando um prejuízo maior. E aí me ligou desesperado porque achava que não tinha essa cobertura. E como eu sempre coloco esta cobertura, e aí ele foi ressarcido. Aí no total deu 60 e poucos mil tudo. E aí é o que eu falo, essa questão de você ter a possibilidade de não ter um prejuízo, né, não ter que usar cota extra, nada disso, e nem ter que justificar para outros condôminos esses eventos, né? Ou, de repente, passar uma imagem de que você não foi competente na hora de contratar o seguro. Eu digo assim, ó, eu assumi um condomínio há alguns anos atrás, tá? Condomínio de 400 e pouco apartamentos. Condomínio com 12 anos de vida. Tá? O sistema de incêndio não funcionava. Nunca funcionou. Meu Deus. Nunca. E vários problemas não funcionou.
foi a primeira coisa que eu levei para aprovar em assembleia e que, se não tivesse jeito, eu não continuaria. Por quê? Exatamente, a responsabilidade. E assim, é muito importante quando você tem esse contato direto com o corretor, porque você explica para ele qual é o seu problema e ele vê o que vai ocorrer se tiver um sinistro. Por sorte, passou 12 anos sem sinistro. Mas se tivesse o síndico vai ter preso. Sim. Entendeu? E as pessoas não têm essa noção da responsabilidade. E um negócio, se eu gastei 30 mil para resolver tudo, foi muito. E agora, se tem um problema, um condomínio grande, o risco de ter problema, tem vários. Quer ver outra coisa que eu tive problema num outro condomínio? Parte elétrica. As pessoas não fazem a manutenção da parte elétrica, do quadro elétrico. Uau! Não fazem. Pode passar, eu te digo que 90% dos condomínios não fazem. E tu teria que fazer, tá, um teste, mais uma análise técnica, tá? Uma termografia anualmente. Para você ter a segurança que ali, quantos condomínios pega fogo no quadro? Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém pensa, sim, mas é isso. É isso que acontece. E aí, às vezes, o seguro pode trazer problema por falta da manutenção. E quem é o responsável? Aí é que entra o papel do corretor e do advogado. Quem é o responsável disso? Que é uma dupla dinâmica, hein? É uma dupla de dois. Olha que interessante, né, nesse case que você contou, né? Imagina se a pessoa não tivesse cobrado, né, ou ter contratado vocês para esse determinado produto específico. Ele teria tido um prejuízo decorrente da sinistralidade, que o cara já estava falando que iria acionar ele, e ele, certamente, ele se sentindo de uma certa forma, digamos assim, ameaçado. Ou muitas das vezes, até para ele não mostrar, não se expor, ele iria ter esse gasto, ele iria desembolsar isso sem nem falar com ninguém, né? Por causa dessa chantagem em si. E olha o que poderia acontecer. Ou contas reprovadas, ou então ia chegar... O que aconteceu aqui? E como é que ele ia explicar, muitas das vezes, porque eu não fiz o seguro completo? Olha a responsabilidade que tem de ter uma boa assessoria, principalmente nessa parte de seguro. Eu, se fosse síndico, realmente, eu trataria isso com muito carinho. É fundamental isso. E aí a gente fala também, assim, e uma coisa que é importante ressaltar, tem muitos condomínios, embora a gente fale como é essencial essa questão da figura do síndico profissional, mas que a convenção, ela não permite. Ela só permite que seja síndico morador. Entendeu? Então, assim, e aí como é que resolve uma situação como essa? Muitas vezes o que eu tenho visto no mercado, isso é uma coisa, e eu falo até muito para quem hoje em dia é síndico, que não é profissional, mas é síndico morador e a sua convenção veda, é você contratar uma figura do advisor, que é praticamente um conselheiro profissional, né, e um auditor mesmo, para que muitas vezes ele vai se consultando com essa pessoa, falando o seguinte, tem esse contrato aqui, eu posso fazer isso? O que isso aqui pode trazer problema? O contrato aqui, de repente, da jardinagem, ele está emitindo uma nota que metade é serviço e a outra metade vem com imposto zerado por causa do material. Pode ser feito dessa forma? Não pode? Como é que, e se eu pagar com recibo e não com nota fiscal? Qual é o impacto disso? Então, é muito importante que esses condomínios que não têm, que existe a proibição expressa, né, ou a condição de que seja um síndico morador, que eles cheguem e consigam mostrar a importância de ter um advisor, um auditor, que seja, para poder assessorar ele nessas pessoas, até porque as contas vêm muito mais redondas depois, porque ele já está sendo assessorado, é full time, e o cara tá lá, e o auditor, ele chega lá e bota o jamegão dele assim e fala, tá de acordo porque eu que tô ajudando. Então, assim, isso é importante e é uma dica que eu dou muito para esses síndicos que são moradores, entendeu? Hoje eu tenho um condomínio que é assim, síndico morador e eu sou o consultor. Então eu dou o parecer da legalidade, da coisa que está errada, eu avalio o que está acontecendo, quem manda é o síndico. Tá? Ele é o responsável, ele que manda. Mas eu informo a ele, tá? E procuro informar tudo por escrito, que aí ele vai cumprir se ele quiser, mas está informado daquilo. Ele usa o seu conhecimento, a expertise, né? Exatamente. Porque às vezes tem condomínio, principalmente condomínio pequeno, tá? O cara tem a confiança no morador. Ele não tem a confiança no cara de fora. E o morador, ele não sabe administrar dentro da legislação condomínio, não é administrar o prédio, é o condomínio. E aí ele contrata um consultor, esse consultor trabalha dando a legislação, olha bem, está vencendo o extintor, tem que fazer teste de mangueira, tem recarga a cada 5 anos,
Como é que tá teu para-raio? Tá funcionando? Aí tu vai fazendo esse trabalho. Muito bom. Que aí você dá essa garantia ao síndico, entendeu? Muito bom. Eu falei, eu nem sabia. No fim que até corrobora com o que eu tinha falado. É uma tendência. Você me trouxe a ideia. Muito bom. E, bom, a gente está quase terminando agora, de verdade mesmo. Quem está assistindo a gente agora está terminando. Mas, Antônio, antes de terminar, eu queria que você desse o conselho para quem quer começar. Qual o melhor conselho para quem quer começar a atuar como síndico profissional? O que essa pessoa ela tem que fazer, o caminho que ela tem que trilhar com toda a tua experiência aí de anos e anos? Cara, o principal nisso aí é buscar conhecimento. Tá? Isso é fundamental. Porque é muita informação, é muita legislação, tá? E você ter as parcerias que são as pessoas que te ajudam, como o jurídico, o corretor, você tem o engenheiro. Ah, mas eu tenho um condomínio pequeno, eu não consigo ter tudo isso. Mas é buscar conhecimento que você vai ver quando você tem a necessidade de ter aquela pessoa. Não adianta você tentar resolver, que o morador ele quer tudo barato. Mas o barato sai caro para você. Que assumiu a responsabilidade de fazer. Sim, o barato sai caro. Mas para você. Então é isso. E ele cobra o seguinte, você faz o barato, deu errado, eu não te pedi para fazer barato. Eu queria o negócio feito. E você, quando você inicia, você procura tentar economizar o máximo e às vezes você erra por estar economizando. E às vezes você tem que procurar coisa barata, sim, mas com qualidade. Sim. Entendeu? Preço então, justo, né? Preço justo. A qualidade é fundamental. Sim. Porque às vezes tu tem que ver o valor. Não é nem o preço. Eu falo muito isso. Tem que ver o valor daquela coisa. O que vale aquele portão funcionando corretamente? Abrindo e fechando mais rápido. E o que vale isso? Esse é o valor. Ah, ele funciona, tudo bem. Mas o portão, ele sendo rápido, sendo ágil, você tem uma segurança. Entendeu? Isso é fundamental. Você se preocupar com o valor das coisas. Não é nem o preço, entendeu? Muito bom. Bom, a gente está aqui caminhando para o final, mas a gente vai ter outro episódio com o Cris aqui, com o Antônio. Vocês que estão acompanhando a gente, pode ficar tranquilo que a gente ainda tem muito mais assunto para falar. Mas eu queria agradecer muitíssimo, Antônio, aqui a tua disponibilidade. Ao Cris também por ter hoje disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é corrido, a gente é muita correria para poder disponibilizar, para estar aqui entregando conhecimento de vocês. E você também, meu amor, falou sobre coisas aqui hoje muito relevantes, importantes, que demonstram aí o teu conhecimento. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho legal, gostei. Viu? Falei pra você que era um bate-papo. Tem assunto, né? Não, o que não falta é assunto. Isso aqui, condomínio é uma tristeza. O que não falta é assunto. Um dia eu vou fazer um livro. Eu resisto tudo. Um dia eu vou fazer um livro. Boa. E eu também gostaria de agradecer assim, a oportunidade, foi muito bacana, assim, primeiro estar entre amigos e poder discutir coisas que eu gosto, né, e aprendi muito aqui, principalmente na parte de seguro, né, que era uma coisa que eu não sabia, então assim, legal. Sempre a gente, o conceito é esse, de estar sempre agregando um ao outro, né, e permitindo e somando, né, na vida de cada um, né, então assim, eu aprendo muita coisa com você, hoje aprendi muita coisa com você também, o Ellen, e assim, e é isso, eu aprendo muito com os síndicos que trabalham comigo, então assim, e cada é aquilo, e o que dá essa cancha, né, o que dá essa experiência toda, é você entender como que é um universo cada condomínio e como você tem que tratar esse condomínio, e isso você te dá uma oportunidade gigante para você propor às vezes uma solução para um pequeno que você já faz num grande, de uma mão na roda, mas tem outras coisas que, uma peculiaridade no pequenininho, que às vezes você, te dá um gatilho para você dar uma solução num grande, então assim, isso é importante, entendeu? E eu gosto muito, assim, eu me empolgo com essa área demais, e enfim, contem comigo aí sempre que precisar para compartilhar as experiências, o conhecimento também, e principalmente para aprender também essa parte de seguro. É isso, pessoal. Bom, você que ficou aqui até o final, agradeço pela sua audiência, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilha também, compartilha lá no grupo do condomínio, para as pessoas saberem mais lá sobre os seus direitos e sobre como tudo funciona. E sigam, Belecast. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá.